Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bom aqui revê-los nessa manhã abençoada de domingo, com esse tempinho agora agradável, não mais aquele frio terrível, mas graças a Deus que, independentemente de uma situação ou outra, Deus nos possibilita nesta manhã que estejamos na sua casa para termos comunhão uns com os outros, com o seu Santo Espírito, possamos rever os irmãos e conhecer outros. Temos algumas pessoas aqui que nos visitam, são muito bem-vindos, amém? Deus abençoe suas vidas. O nosso querido irmão também que está ali no fundo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a todos os demais irmãos e que Deus nos proporcione nesta manhã momentos abençoados, agradáveis, onde possamos oferecer a Ele o nosso culto verdadeiro, sincero, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero, por gentileza, convidar a cada um de vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11 e nos versículos 28 a 30. Um texto muito conhecido, muito amado pelos cristãos, que é o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Aqueles que encontraram e que por favor puderem ficar em pé. Eu quero falar sobre um tema muito relevante para a nossa manhã, sobretudo num contexto de ceia como é este, em que nós estamos aqui presentes, que envolve o maravilhoso convite de Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã, o maravilhoso convite de Jesus. E para falarmos sobre isso, eu quero então te convidar agora para que leiamos o texto bíblico que diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto, e como sempre fazemos, vamos pedir ao Senhor que graciosamente venha falar ao meu e ao seu coração nesta manhã. Pai, nós bendizemos, nós engrandecemos, nós exaltamos o seu nome, nome que é sobre todo nome, como nós acabamos de cantar. E queremos te pedir nesta manhã, neste culto particular de ceia, que o Senhor venha abençoar a nossa vida, que o Senhor venha falar ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, que o Senhor venha nos transformar, nos abençoar por meio da sua palavra. Senhor, nem só de pão nós vivemos, aprendemos isso na sua própria palavra, mas também de tudo aquilo que sai da sua boca, dos seus lábios, e portanto nós gostaríamos de suplicar que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta manhã, que o Senhor venha nos instruir, venha nos conduzir pelas sendas das tuas escrituras, a fim de que conheçamos da melhor maneira possível ao Senhor e a sua palavra. Abençoe a nossa vida, que o Senhor remova todas e quaisquer distrações, e que o Senhor de fato nos agracie com a sua presença, com a iluminação do seu Espírito, para que compreendamos da melhor maneira possível aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta manhã. Te louvamos por tudo, suplicamos a sua direção mais uma vez em todas as coisas, em nome e para a glória do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, podem se assentar. Como eu mencionei agora há pouco aos irmãos, o objetivo, o tema da nossa mensagem, da nossa breve ministração nesta manhã será o maravilhoso convite de Jesus. Meus irmãos, se há uma coisa da qual todos os seres humanos gostam, é de receber convites, ou sou apenas eu que gosto? Todos nós, via de regra, gostamos de receber convites. Quem é que não gosta de ser convidado, por exemplo, para participar de uma festa, para participar de um promissor projeto profissional, para participar de um delicioso churrasco, para realizar uma viagem e assim por diante? Todos nós, com raras exceções,
gostamos de receber convites, e esses convites, como por exemplo, estes brevemente citados, são normalmente, geralmente, muito bem-vindos. Então, diante dessa constatação, eu quero fazer 2 importantes convites para vocês nesta manhã. Em primeiro lugar, eu quero convidá-los para ouvir uma mensagem sobre o tema que já expusemos, o maravilhoso convite de Jesus. E em segundo lugar, quero convidá-los também a atenderem a esse convite que o Senhor Jesus nos fará e, na verdade, já começou a fazer-nos à medida em que lemos o texto bíblico de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Bem, mas o texto bíblico que lemos nos ensina que o convite feito por Jesus, ele possui pelo menos eu percebi isso, eu identifiquei pelo menos 7 importantes características desse convite multifacetado de Jesus. E é sobre estas 7 características que eu gostaria de discorrer, de compartilhar com vocês na manhã de hoje. E lendo o texto, meus irmãos, eu aprendo em primeiro lugar que o convite de Jesus é um convite para um relacionamento pessoal com Ele. O convite de Jesus, com base no texto bíblico que lemos, é um convite para um relacionamento pessoal com Ele. Mateus capítulo 11, versículo 28, parte a meu ver, diz isso, quando Jesus declara: venham a mim, venham a mim. Jesus não nos convida para um relacionamento com uma associação, com um clube, com uma denominação, com uma entidade filantrópica, com uma instituição, com uma ONG ou com uma religião. Ele nos convida para nos relacionarmos com uma pessoa, a saber, Ele mesmo, Ele próprio. Venham a mim é o convite que Jesus nos faz nesta manhã importante de ceia, onde podemos prestar-lhe ali o culto que é devido ao seu santo e eterno nome. Meus irmãos, em outras palavras, nós poderíamos dizer que a vida cristã pode ser definida como o ato do cristão de se relacionar pessoalmente com o Cristo. Não há vida cristã, não há discipulado cristão, não há condições de seguirmos a Cristo se nós que nos autodenominamos ou nos auto-identificamos como cristãos, não nos relacionarmos com Ele e não irmos a Ele por meio da sua graça. Então, venham a mim é o primeiro convite, ou a primeira característica desse convite de Jesus, que nós nos encontramos aqui, ou percebemos sobretudo nesse texto. E o relacionamento, meus irmãos, com o corpo de Cristo, ele é importante, como estamos tendo aqui nesta manhã, mas não substitui o relacionamento com o próprio Cristo. O relacionamento com a doutrina de Cristo igualmente é muito importante, mas não substitui também o relacionamento com o próprio Cristo. O relacionamento com a igreja local, como estamos fazendo mais uma vez nesta manhã, é importante, mas não substitui o relacionamento com o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, vá ao próprio Cristo em arrependimento, em confiança, em fé, em oração, mas não deixe de ir a Cristo e de se relacionar com o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o convite de Jesus é um convite para um relacionamento pessoal com Ele mesmo. Isso é muito importante, porque quando, talvez para você ou para alguns dos irmãos aqui presentes, quando fomos evangelizados, quando alguém talvez eventualmente nos entregou um folheto assim chamado evangelístico num ponto de ônibus, num metrô ou em qualquer outro lugar, ou quando alguém nos convidou para frequentarmos a igreja, pensávamos, talvez poderíamos ter pensado que o cristianismo se resumia ou se resumiria a isto ou era sinônimo disto. Mas o cristianismo, meus irmãos, não é um relacionamento com pessoas, com entidades, com denominações, com religiosidade, com piedade, por mais que estes elementos, de alguma forma, façam parte do pacote. O cristianismo é, sobretudo, a relação com o próprio Cristo.
é viver com Cristo, para a glória de Cristo, crendo em Cristo, entregando-se a Cristo, confiando em Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, dos meus, dos teus, diante de Cristo. O cristianismo envolve seguirmos uma pessoa e nos relacionarmos de forma íntima e profunda com ela, e esta pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro convite é um convite que Jesus nos faz para um relacionamento pessoal com Ele mesmo, com Ele próprio. Isso nos conduz a um segundo elemento, que é o seguinte: o convite de Jesus, em segundo lugar, é um convite universal. O convite de Jesus, num segundo momento, no texto que lemos, é um convite universal. A continuidade do texto de Mateus 11, 28, parte B, diz lá: venham a mim quem? Todos. Percebamos que o convite de Jesus não é limitado, não é particular, não é restrito, não é para poucas pessoas. O convite de Jesus é amplo. O convite de Jesus, ele é abrangente. Jesus convida a todos, independentemente da condição financeira, da cultura, da idade, da ideologia política, da nacionalidade, da profissão ou do sexo. Todos, pobres e ricos, doutos e ignorantes, crianças, jovens, adultos e idosos, ideólogos políticos de direita, de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, brasileiros e estrangeiros, frentistas, médicos e banqueiros, por exemplo, homens e mulheres, enfim, o convite de Jesus é dirigido a todas as pessoas, e esse mesmo convite também está sendo dirigido nesta manhã a mim e a você. Jesus nos chama para que nos aproximemos dele mesmo e para que nos relacionemos com ele. Por isso, meu irmão, não recuse o convite gracioso que o Senhor Jesus te faz a você e a mim nesta manhã. Não rejeite, não recuse o maravilhoso convite do Salvador. Venha até Jesus e permita que Ele te abençoe, te cure, te fortaleça, te perdoe, te restaure, te transforme e te salve, e faça tudo isso pela graça, porque é pela graça que somos salvos, abençoados, restaurados e profundamente modificados e abençoados por Cristo. Amém? Tudo isso pela graça, tudo isso pela graça. O convite de Jesus, não se esqueça, é um convite universal, e por isso é um convite que é feito a mim e a você nesta manhã particular. Em terceiro lugar, também aprendemos, lendo a continuidade do texto, que o convite de Jesus, muito importante esse terceiro aspecto do convite, e vocês vão perceber que é muito importante, como todos os demais, é claro. Em terceiro lugar, o convite de Jesus é um convite às pessoas que são oprimidas pelo legalismo religioso. Em terceiro lugar, o convite de Jesus é um convite às pessoas que são ou se sentem oprimidas por um negócio que se chama legalismo religioso. Veja o que diz Mateus, capítulo 11, versículo 28, parte C, que deve ser entendido. Aqui a expressão que vamos ler deve ser entendida no seu contexto. Jesus diz: venham a mim, primeiro. Segundo, todos. E depois ele define: todos quem? Os que estão cansados e sobrecarregados. Aqui, meus irmãos, nós encontramos duas expressões verbais muito importantes para a nossa compreensão desse texto nessa manhã. As expressões em português estar cansado e estar sobrecarregado. Essa primeira expressão, estar cansado, ela vem de um verbo grego, que é o verbo kopiao, que significa labutar ou afadigar-se no trabalho do dia a dia. Vamos dizer, comumente, popularmente falando, naquela correria nossa diária. Já a expressão estar sobrecarregado, ela vem de um verbo grego que é fortizo e que significa carregar ou sobrecarregar. E faz referência a fardos ali, ou pacotes, ou elementos que têm um determinado peso ou que podem causar um certo sobrepeso, né? Elementos ali pesados. Mas aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 28, parte C,
Esses dois verbos, eles se referem àqueles que estão cansados e sobrecarregados, por exemplo, com o jugo dos intérpretes da lei e com as exigências da lei. Aliás, essa interpretação que nós estamos aqui dando, que estamos propondo, ela pode ser, por exemplo, comprovada pela sequência do Evangelho de Mateus. Em Mateus, por exemplo, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, acompanhem por favor a leitura. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E o texto continua. E os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Veja a reação de um grupo de religiosos judeus, os fariseus, no versículo 2. Mateus 12, 2. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Perceba que Mateus, ele exemplifica o fardo pesado do legalismo religioso que muitos judeus estavam carregando na época de Jesus, por meio da atitude de um grupo de judeus religiosos ali, no caso os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, como pudemos perceber aqui nessa leitura, eles criticaram os discípulos de Jesus só porque eles estavam colhendo espigas no sábado para comê-las e para poder saciar a sua fome. Em outras palavras, para os fariseus, guardar o sábado era mais importante do que saciar a fome das pessoas. E o que é isto? Senão aquilo que nós, ora, chamamos nesta manhã de legalismo religioso. Mas observe que em Mateus capítulo 12, versículos 1 a 8, que é a sequência imediata de Mateus 11, versículos 28 a 30, que é o texto base da nossa mensagem, perceba que Jesus não critica a lei, mas ele critica o legalismo religioso, que é algo bem diferente, algo muito diferente. A lei, como bem nos lembra o apóstolo Paulo, em, por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo 16, é boa. A lei não é má, não é ruim, ela é boa. Mas o legalismo religioso é nocivo, ele é prejudicial, ele é ruim, ele é trágico, ele é catastrófico para o relacionamento das pessoas com Deus e com Cristo. Ora, mas o que é então, afinal de contas, esse legalismo religioso? O legalismo religioso é o nome que nós podemos dar àquele conjunto de doutrinas, regras e tradições humanas que extrapolam os parâmetros bíblicos e que, sob a aparência de piedade, engessam, escravizam, sobrecarregam e até mesmo matam a vida espiritual das pessoas. E existem igrejas que infelizmente fazem muito disso. Olha, toma cuidado para não usar certas vestes, olha, não pode usar batom, olha, não pode usar bigode, olha, não pode usar barba. E onde é que isso está escrito na Bíblia? Isto não é ensino escriturístico, isso é doutrina de homens. Não é doutrina de Deus, nunca foi nem jamais será. Com todo respeito às igrejas que observam tais práticas, mas diga que são costumes da sua igreja, costumes da sua denominação, não são ensinamentos bíblicos, são doutrinas de homens. Jesus, meus irmãos, ele não está nos convidando para aderirmos a um conjunto de preceitos humanos. Jesus, ele não está nos convidando para abraçarmos a uma série de costumes e modismos humanos e meramente humanos. Ele está nos convidando para sermos libertos do legalismo religioso e para experimentarmos a plenitude da vida espiritual que só existe nele mesmo, em Cristo. Em suma, o convite de Jesus que ele nos faz nesta manhã é um convite às pessoas que são oprimidas pelo legalismo religioso, que ensinam uma série de coisas sob o pretexto de serem coisas bíblicas, doutrinas bíblicas ou ensinamentos bíblicos, mas estão a quilômetros-luz de distância daquilo que a Bíblia efetivamente ensina sobre o assunto. Então, mais uma vez, e muito respeitosamente falando, diga que isso é ensino da sua denominação. Diga que isso é um ensino da igreja a qual você participa. Diga que isso é fruto do seu regimento interno ou estatuto. Mas não diga que isso é fruto da Bíblia, porque a Bíblia não ensina estas coisas. Jesus, portanto, nos convida
Em terceiro lugar, como nós muito bem aqui aprendemos, ele nos convida, sobretudo aqueles que estão oprimidos pelo legalismo religioso, a encontrarem o seu fardo que é suave, que é leve e que é transformador e é abençoador. Em quarto lugar, meus irmãos, o convite de Jesus é um convite para reconhecê-lo como a fonte do verdadeiro descanso. Que coisa boa. Em quarto lugar, o convite de Jesus é um convite para reconhecê-lo, para admitirmos que ele, Jesus, é a fonte do verdadeiro descanso. Observe o que diz Mateus 11, 28, parte D, o finalzinho de Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e Jesus conclui o versículo 28 dizendo: e eu lhes darei descanso. Eu, Jesus, lhes darei descanso. O nosso verdadeiro descanso, meus irmãos, não se encontra em um dia da semana, seja ele sábado ou domingo, ou nesses 2 dias. Não se encontra em uma viagem de férias, por mais que viajar seja bom. Não se encontra em um passeio, e também não se encontra na tão sonhada e tão almejada aposentadoria. O nosso descanso, ele reside em uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Jesus, ele é a fonte de descanso para todas as nossas sobrecargas, sejam elas físicas, emocionais ou, sobretudo, espirituais. Por meio da fé em Jesus, por exemplo, nós somos justificados diante de Deus. Por meio de Jesus nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Por meio de Jesus nós temos paz com Deus. Por meio de Jesus nós herdamos a vida eterna. Enfim, por meio de Jesus nós encontramos, e somente por meio de Jesus é que nós encontramos o verdadeiro descanso para a nossa alma. O nosso descanso não está em um dia da semana entre 7. O nosso descanso encontra-se em uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Se você está atormentado, meu irmão, se você está aflito, se você está experimentando uma vida sofrível, se as coisas têm sido difíceis para você, se você talvez não tenha mais visto por N razões sentido na vida, então eu te convido nesta manhã a encontrar descanso verdadeiro, supremo, sublime e profundo na pessoa e obras e exemplos, na vida, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a fonte de todo o nosso descanso. Descansemos em Jesus. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade. Ele cuida de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, de todos os nossos traumas, de todas as nossas mazelas, dos nossos pecados. Só Ele pode nos perdoar, nos abençoar e nos transformar. Mas não se esqueça de que o nosso descanso se encontra em uma pessoa. A fonte do nosso descanso é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Amém? Isso nos leva a um quinto e antepenúltimo ponto nesta manhã. Também descubro, lendo o texto e o contexto de Mateus 11, versículos 28 a 30, que o convite de Jesus é um convite para seguir o seu ensino. O convite de Jesus é um convite para que sigamos o seu ensino. Agora aqui é importante também prestarmos atenção nesse ponto. Observe comigo o que diz Mateus 11, 29, parte A. Um texto muito conhecido, mas com frequência mal interpretado. O texto diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Frequentemente nós vemos estudiosos, comentaristas bíblicos, entre outros, dizerem que esse jugo se refere àquela canga, normalmente de madeira, que se colocava sobre 2 bois, sobre 2 jumentos, enfim, sobre 2 animais, que deveriam ter ali praticamente a mesma altura, e essa canga, muito conhecida no interior, em fazendas, em chácaras, sobretudo no contexto interiorano nosso, quer paulista, quer de outros estados ao longo de todo o nosso território brasileiro. Mas quando falamos sobre jugo, nós pensamos naquela canga, que às vezes tem aquele elemento também
ali de couro e que prende parte do dorso do animal, mais uma vez de 2 bois, de 2 jumentos, algo do gênero, para que estes possam ali ser conduzidos nas tarefas, numa lavoura, num plantio, ou algo do gênero. Mas quando nós pensamos, quando nós entendemos que o contexto de Jesus aqui, ele é um contexto judaico, não é um contexto que envolve conceituações nossas contemporâneas ou percepções nossas de interior nos dias de hoje, mas é um contexto judaico. Portanto, para que possamos entender melhor o que Jesus está querendo dizer aqui, nós temos que dar uma olhada na tradição judaica, nos escritos judaicos, no pensamento judaico, na cultura judaica. Bem, no sistema rabínico antigo, existiam diferentes formas de pensamento, de conceito, por exemplo, quanto à interpretação da Torá, do chamado Pentateuco. E essas diferentes formas de interpretação da Torá ou do Pentateuco, elas eram conhecidas como jugos. Então não era um elemento de madeira, mas era a maneira de interpretar, por exemplo, a Torá. Então, por exemplo, para que alguém se tornasse discípulo de um rabi, no caso de Jesus, aqui como exemplo, o candidato a esse posto, ele deveria tomar o jugo, o seu jugo, ou seja, ele deveria aderir à interpretação do Antigo Testamento daquele rabi. Isso era tomar o jugo sobre si. A propósito, a fala de Jesus em Mateus 11, 29, parte A, que nós acabamos de ler, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, é muito parecida, para não dizer que é quase idêntica, com o pensamento ali que nós encontramos no livro de Eclesiástico, não é Eclesiastes, que é o texto canônico, mas é o texto apócrifo, Eclesiástico, capítulo 51 e versículo 26, que diz o seguinte, olha como o início desse texto é muito semelhante à fala de Jesus, Eclesiástico 51, 26, que diz, colocai o vosso pescoço sob o jugo. E o texto continua, recebam vossas almas a instrução. Percebam que jugo, na mentalidade judaica antiga, nesses dois contextos, o termo ele é citado junto ao conceito de ensino ou de instruir. De novo, Mateus 11, 29a diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha lá, jugo e aprender. Eclesiástico 51, 26, colocai o vosso pescoço sobre o jugo, recebam vossas almas a instrução. É o mesmo pensamento. Sendo assim, meus irmãos, Jesus nos convida a trocarmos o jugo pesado do legalismo religioso dos fariseus pelo seu jugo que é suave, isto é, pelo seu ensino que é um refrigério para a nossa alma. E aqui cabe uma observação muito importante. Existem pessoas que dizem sim para Jesus, mas que dizem não para a sua doutrina e para o seu ensino. Porém, nós não temos como separar a pessoa de Jesus da doutrina e do ensino de Jesus e sobre Jesus. Portanto, se nós somos cristãos, então nós não podemos ignorar a doutrina e o ensino do próprio Cristo. Porque é por meio da doutrina de Cristo que nós aprendemos quem Jesus é, como são ou quais são as suas obras, tudo que Ele fez e faz por nós, o que significa nos relacionarmos com Ele, né? Onde nós passaremos a eternidade, o que significa o perdão dos pecados, o que significa ser justo diante de Deus, e tudo isso e muito mais coisas, só aprendemos quando lemos, entendemos e praticamos e concordamos com as doutrinas de Cristo, os ensinos gloriosos de Cristo, que são o jugo, o seu jugo, que Ele quer que coloquemos sobre nós. A diferença é que o jugo de Jesus é suave, o seu fardo é leve. O jugo dos fariseus afastava as pessoas de Deus. Era um legalismo religioso. Eram doutrinas de homens, ensinos e preceitos humanos que mais afastavam as pessoas de Deus do que as aproximavam dele. Mas o jugo de Jesus é diferente. Os seus ensinos são distintos. Jesus ele não impõe cargas que não consigamos carregar, porque Ele não nos deixa carregá-las sozinhos.
Ele leva conosco essas cargas por meio do seu Espírito Santo. Ele nos ajuda, Ele nos ampara, Ele nos abençoa, Ele nos estrutura, Ele não nos deixa sós, Ele sempre está conosco, abençoando-nos em cada momento de nossas vidas. O convite de Jesus é um convite para seguir o seu ensino. Tome o jugo de Jesus sobre você nessa noite. Aprenda com Jesus e de Jesus. Aprendamos, melhor dizendo. E certamente seremos pessoas mais abençoadas. Seremos pessoas transformadas por Deus e para a sua glória. Em sexto lugar, meus irmãos, sexto e penúltimo lugar, também aprendo nesse texto que o convite de Jesus é um convite para conhecê-lo. Esse sexto ponto, obviamente, está atrelado ao quinto. Em sexto lugar, o convite de Jesus é um convite para conhecê-lo. Mateus 11, versículo 29, parte B, diz o seguinte: pois sou manso e humilde de coração. Pois sou manso e humilde de coração. Aqui nós encontramos mais uma vez duas palavrinhas gregas que merecem a nossa atenção, nosso destaque. A primeira palavrinha é a palavra prais, que significa atencioso, gentil, manso. E a segunda palavrinha que é tapeinos, que significa humilde. Jesus, meus irmãos, Ele nos convida a conhecê-lo não apenas pelo seu ensino, o seu jugo que nós acabamos de mencionar no ponto anterior, mas também nos convida a conhecê-lo ali por meio do seu exemplo de vida, pelo seu próprio modo de viver. Jesus não apenas nos convida a tomarmos sobre nós o seu jugo, mas Ele diz: olhem para mim e vejam que pelo meu comportamento eu sou manso e humilde de coração. Isso é muito importante. Jesus diz: não olhem apenas para o meu ensino, para a minha doutrina, olhem para a minha vida também. A vida de Jesus não está dissociada do seu ensino, o seu ensino não está dissociado da sua vida. Jesus não diz, façam aquilo que eu falo, mas não façam o que eu faço. Ele diz: repliquem, imitem exatamente quem eu sou, o que falo, o que ensino, o que vivo. Não há uma dissonância entre o que Jesus ensina e entre aquilo que ele vive. Aliás, caminhando, pulando ali, saltando de Mateus, indo mais adiante nas epístolas neotestamentárias, em 1 Pedro, por exemplo, no capítulo 2, versículo 21, Pedro diz que Cristo nos deixou o exemplo para que sigamos os seus passos. O contexto fala sobre a morte de Jesus. Isto significa dizer, meus irmãos, que Jesus não apenas ensinou que bem-aventurados são os mansos, mas Ele mesmo foi uma pessoa mansa. Jesus não apenas ensinou que devemos nos tornar humildes como uma criança, mas Ele mesmo foi humilde de coração. O que Ele pregava, Ele vivia, e o que Ele vivia, Ele pregava. Em outras palavras, Jesus nos convida nesta manhã para conhecermos não apenas os seus ensinos, mas também a sua vida. Jesus não apenas ensinou sobre o amor, mas também amou. Jesus não apenas ensinou sobre dar a outra face, mas também deu a outra face. Jesus não apenas ensinou sobre a obediência ao Pai Celestial, mas Ele mesmo obedeceu à vontade do Pai Celestial. Jesus não apenas ensinou sobre a oração, mas Ele orou e orou profundas e diversas vezes. E Jesus não apenas ensinou sobre o perdão, mas Ele também, Ele mesmo, perdoou os seus algozes, os seus detratores e os seus malfeitores. Enfim, Jesus não ensinou apenas por meio da teoria, mas também ensinou, sobretudo, por meio da prática, por meio do exemplo. E é por isso, meus irmãos, é justamente por isso que o ensino de Jesus tinha autoridade. Por que Jesus ensinava com autoridade? Porque Jesus pregou o que viveu e viveu o que pregou. Ele era a encarnação do Logos, do Verbo. Ele encarnou, Ele era a palavra encarnada que viveu entre nós.
Portanto, o convite de Jesus é um convite para que nós o conheçamos. Olhemos não apenas para os seus ensinos, mas para a sua vida, para a sua prática, para a sua conduta, para o seu dia a dia, conforme revelados nos evangelhos. Por fim, em último lugar, em sétimo e último lugar, o convite de Jesus é um convite que transcende o físico, vai além daquilo que é físico. O convite de Jesus, em sétimo lugar, é um convite que transcende aquilo que é físico. Onde eu encontro isso? Em Mateus capítulo 11, versículo 29, parte C, o finalzinho do versículo 29, que diz: e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Descanso para as suas almas. É importante falarmos sobre esse assunto porque nós vivemos em uma época em que as pessoas têm se preocupado cada vez mais com o seu corpo, com o seu físico, com a sua estética, o que, em certo sentido, é uma coisa boa. Mas esse cuidado com o corpo, de forma excessiva, de forma exagerada, ele pode se transformar em algo negativo. Ele pode se transformar, por exemplo, em idolatria. Isto é, pode se transformar em um verdadeiro culto ao corpo. É claro que Jesus, meus irmãos, ele está preocupado com o nosso corpo, mas não apenas com ele, não somente com ele. Jesus também está preocupado com a minha e com a sua alma. E é exatamente por isso que Jesus nos convida a encontrarmos descanso para a nossa alma na manhã de hoje. Aliás, Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz algo que eu creio que os cristãos deveriam dar mais atenção àquilo que Paulo diz para Timóteo. Paulo, por exemplo, adverte Timóteo contra a valorização dos exercícios físicos em detrimento da valorização dos exercícios espirituais. A esse respeito, veja só o que Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 4 e versículo 8, olha o que Paulo diz, abre aspas, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Paulo não está dizendo que, claro, exercite ali o seu físico, malhe, aquela coisa toda, mas ele está dizendo, exercitar o seu físico é algo que vai te dar consequências limitadas, apenas no aqui e no agora. Mas exercitar a piedade, isso tem consequências eternas, porque envolve a promessa da vida presente e daquela que há de vir. Vocês entenderam o argumento de Paulo? Ele diz, a academia é uma bênção, mas é só para essa vida. A piedade envolve essa vida e a vida por vir, a vida eterna. Eu acho que o argumento de Paulo é muito bom, né? As pessoas tinham que ouvir isso aqui. Crentes, aliás, que gostam de exercícios físicos, e de novo, não é para você não gostar, não interprete, por favor, mal o que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo, se preocupe da mesma forma ou mais ainda em exercitar os seus músculos, os seus bíceps e os seus tríceps espirituais. É isso? Gostaram dessa, né? Às vezes, meus irmãos, nós nos preocupamos demais com o nosso corpo, mas ao mesmo tempo nós tratamos de forma negligente a nossa alma e as nossas necessidades espirituais. É disso que Paulo está falando. Nós conseguimos malhar o nosso corpo durante 3 horas dentro de uma academia, mas ao mesmo tempo não conseguimos ler a Bíblia durante 5 minutos. Que sacrifício, que sufoco que é. Conseguimos andar de esteira por 1 hora, mas nos sacrificamos para orar por apenas 3 miseráveis minutos. É contra isso que Paulo está falando. Cuidado, porque malhar o seu corpo só te dá resultados na presente era. Mas malhar o espírito te dá resultados nessa vida e na vida por vir. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo 4, 8. O próprio Senhor Jesus, meus irmãos, ele chamou a nossa atenção
para o cuidado que devemos ter para com as nossas necessidades espirituais. Quando ele disse, por exemplo, tanto em Mateus 4:4 como em Lucas 4:4, um texto muito conhecido, que aliás eu citei bem no início da mensagem, que é o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, assim como o nosso corpo físico precisa de pão, da mesma forma a nossa alma precisa da palavra de Deus e das coisas de Deus. Isso me permitam usar esse neologismo, malhar a nossa piedade ou malhar a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus. Enfim, não se esqueça de que o convite de Jesus é um convite que transcende o físico. Eu aprendo nesse texto que Jesus se preocupa comigo e com você de forma holística, de forma integral, de forma total, de forma plena, e não de forma fragmentada ou parcial. Nós às vezes ouvimos com frequência que Jesus quer salvar só a nossa alma, agora eu estou abordando o todo, mas Jesus quer salvar o nosso cérebro, quer salvar o nosso corpo, Ele quer salvar o nosso casamento, Ele quer salvar a nossa família, Ele quer salvar as nossas amizades, Ele quer salvar a sociedade em que nós vivemos. Jesus quer nos salvar e nos transformar integralmente, não apenas parte de nós, mas tudo aquilo que temos e somos e o contexto no qual estamos inseridos. Jesus quer salvar e redimir todas estas coisas, todas elas. Eu quero concluir essa mensagem, caminhando para o final. Eu quero concluí-la dizendo que hoje nós descobrimos 7 importantes características que estão presentes no maravilhoso convite feito por Jesus em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Em primeiro lugar, nós vimos que o convite de Jesus é um convite para um relacionamento pessoal com Ele. Em segundo lugar, o convite de Jesus é um convite universal, é para todos, é para mim e é para você também nesta manhã. Em terceiro lugar, o convite de Jesus é um convite às pessoas que são oprimidas pelo legalismo religioso. Meus irmãos, Jesus não quer nos oprimir e não veio para nos oprimir. Ele veio para nos libertar do pecado, veio para nos libertar das artimanhas e das garras de Satanás, mas também veio para nos libertar do legalismo religioso que infelizmente está presente em muitas e muitas igrejas mundo afora. Em quarto lugar, o convite de Jesus também é um convite para reconhecê-lo como a fonte do verdadeiro descanso. Lembre-se que o nosso descanso não está em um dia da semana, não está nas férias, não está na almejada aposentadoria. O nosso descanso está em uma pessoa que se chama Jesus. Descanse em Jesus, na obra de Jesus, em tudo aquilo que Jesus é, foi e será em Jesus. Em quinto lugar, vimos que o convite de Jesus é um convite para seguir o seu ensino. Tome o jugo de Jesus sobre a sua vida, leia a sua doutrina, creia nela, pratique-a, e ela irá transformar profundamente a sua e a minha vida. Em sexto lugar, o convite de Jesus é um convite para conhecê-lo. Ele não apenas ensina sobre mansidão e humildade, ele mesmo vive uma vida mansa e humilde. Ele quer que olhemos não apenas para a sua doutrina, mas para a sua prática diária. E por fim, em sétimo e último lugar, o convite de Jesus é um convite que transcende o físico. Ele quer nos dar descanso para a nossa alma, para os nossos medos. Se nós almejamos ser salvos, não com base nos nossos méritos, mas com base nos méritos do próprio Cristo, então há descanso para a nossa alma nesta manhã. E esse descanso é o Senhor glorioso, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Ele abençoe a sua vida e que Ele use esta mensagem e continue a instrumentalizá-la para falar ao seu coração e à sua vida durante esta semana, durante esse mês, durante esse ano, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se alguém aqui precisar de alívio, o nosso alívio se chama Jesus. Amém? Ele é o nosso alívio. Às vezes, mesmo sendo cristãos, meus irmãos,
estamos vivendo uma vida tão tensa, tão preocupada com tantas coisas, e é natural até, de certo modo, enquanto seres humanos que somos, termos preocupações. Estamos ainda neste mundo, temos compromissos, temos ainda os benditos dos boletos, que não sei porquê, são teimosos, insistem em chegar, né? Enquanto insistimos em comprar, é claro, né? Curiosamente, se você não comprar, eles param de chegar, você repreende o boleto, né? Mas brincadeiras à parte, nós vivemos num mundo onde vários cuidados, várias situações nos oprimem, nos sobrecarregam, nos deixam preocupados, aflitos, angustiados. Mas o convite de Jesus é: venham a mim, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Meus irmãos, se nós entendêssemos isto, nós entenderíamos o centro da fé cristã. O meu descanso está apenas em Jesus, em Jesus. Ter comunhão com os irmãos é uma bênção, faz parte do pacote, nunca, jamais iria negar tal coisa. Mas, se você ainda não fez, entregue a sua vida a Jesus. Creia nele, confie nele. E se você já é cristão há muitos anos, graças a Deus por isso, glórias a Deus pela sua vida. Mas como nós mencionamos em cultos anteriores, tome muito cuidado para não deixar a sua vida cristã, o seu relacionamento com Deus no piloto automático. Cuidado para não trivializar o relacionamento com Deus, para não banalizar, né? Culto de domingo é tudo a mesma coisa, é sempre aquela coisa, a gente coloca no piloto automático e vai. Não, venha com reverência no seu coração, esteja no culto com reverência, esteja aqui com paixão no seu coração, dizendo: Senhor Jesus, eu sou essa pessoa que estou cansado e sobrecarregado, eu preciso do seu alívio, eu preciso de ti, Jesus. Entregue-se totalmente a Jesus e permita que Ele faça na sua vida aquilo que ninguém, nem o profissional mais competente, gabaritado e habilitado pode fazer na nossa vida. Jesus pode fazer isso. Ele pode nos dar alívio para as dores da nossa alma. Ele pode perdoar os nossos pecados. Ele pode nos fazer morar com Ele eternamente. Eternamente. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, eu quero te glorificar. Eu quero te agradecer e te engrandecer nesta manhã por esse texto bíblico que nós lemos, sobre o qual meditamos, e te agradecemos porque sabemos que o Senhor falou ao nosso coração, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso. Sabemos que não vivemos só de pão, como citamos, mas também de toda a palavra que sai da sua boca, de modo que ao ouvirmos a sua voz nesta manhã, nós recebemos vida, Senhor. Nós recebemos esperança, nós recebemos transformação, nós somos abençoados simplesmente ao ouvirmos a sua voz, porque a sua voz gera vida, produz vida, sua voz é transformadora, a sua palavra, ela é, Senhor, impactante, ela nos muda, ela nos transforma. Te louvamos por isso, ó Pai. E nesse contexto de ceia em que estamos, e da ceia, iremos agora participar, que o Senhor continue conosco. Senhor, ajudando-nos a tomar o seu jugo sobre nós. Ajude-nos, ó Senhor, a aliviarmos a nossa bagagem emocional, espiritual, e a confiarmos em Ti, no seu sacrifício, nas suas obras, no seu poder, nas suas promessas. Ajude-nos a confiarmos no Senhor e nas Tuas promessas, ó Deus. Abençoe a minha vida, aos meus irmãos que aqui estão, a todos aqueles que talvez no futuro ainda assistirão a esse vídeo, e que nós sejamos abençoados por Ti. Tenha misericórdia de nossas vidas, nos abençoe, nos transforme. Ajude-nos, ó Pai, a tomarmos o seu jugo. É o que nós suplicamos ao Senhor nesta manhã, agradecidos no nome santo e precioso de Jesus. Amém.